Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, paz, alegria. Uma mensagem de fé e edificação. Quero compartilhar com vocês um versículo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso de número 15. O texto diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Esse texto está na conversão de Paulo. O capítulo 9, do verso 1 até o verso 9, narra a história que Paulo estava indo para Damasco para prender os cristãos. No meio do caminho, uma luz derruba pelo chão e uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele responde: quem és tu? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele diz: olha, se levanta, entra na cidade de Damasco, e espera ali. E Deus manda Ananias ir até Paulo. E Ananias fala para Deus o seguinte: olha, muito tem se ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem levantado contra os eleitos, contra os seus discípulos, contra os cristãos. Mas Deus responde para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus nunca erra, Deus nunca errou e nunca vai errar. Todas as coisas acontecem da maneira esperada por Deus. Assim como Paulo estava sendo perseguidor da igreja, Deus o chama para mostrar que o papel dele era muito maior do que perseguir cristãos, mas fazer cristãos, produzir vida, produzir esperança. Paulo queria acabar com o cristianismo, mas Deus tinha um projeto muito maior para Paulo, a ponto de chamá-lo para conduzir o evangelho, testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Por isso, Deus manda Ananias ir lá para restaurar a visão de Paulo. A luz que ele viu foi tão forte que havia o cegado. Mas não era esta visão humana que Deus queria restaurar, mas era a visão espiritual para ele enxergar quem realmente era Cristo e que ele tinha um papel fundamental de propagar a verdade, que é Cristo Jesus, aquele que veio, morreu e ressuscitou para dar vida eterna. Toda a pregação de Paulo está rodeada neste princípio do Evangelho. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo fez o seu ministério, Jesus Cristo morreu e ele ressuscitou, dando a certeza para que todos aqueles que creem em Cristo Jesus não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, nesse texto, Jesus, falando a Ananias, diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Então Deus escolheu ele. Assim, da mesma maneira, quero dizer a você que Deus também te escolheu e tem um projeto maravilhoso para que você venha cumprir debaixo da vontade dele. Deus, ele não chama pessoas para ficar à toa. Deus chama pessoas para fazerem discípulos. É por isso que no final do Evangelho de Mateus, Marcos, você vai ver a ordem: ide
pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações. Esse era o projeto que Deus escolheu para Paulo e o chamou e o impulsionou a fazer esse projeto. Paulo deixou de ser um instrumento de perseguição aos cristãos para ser um instrumento para levar o nome de Cristo a todas as pessoas. E o ministério dele foi cumprido. Por isso nós temos hoje a mensagem do Evangelho. Porque pessoas como Paulo continuaram o seu chamado, se envolveram em fazer discípulos e o Evangelho chega até nós, mostrando o amor de Deus por nós pecadores, a graça de Deus em Cristo Jesus para nos justificar de todos os nossos pecados e nos perdoar, conduzindo a sermos salvos diante de Deus. Queridos, você não é qualquer um. Assim como Paulo, você é um instrumento escolhido por Deus para levar o nome de Cristo a todas as pessoas. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos escolheu para levar a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, aumenta, Senhor Deus, a nossa fé dia após dia. Coloque tua mão sobre todos os enfermos, curando, restaurando, mas seja conforme a tua vontade. Restaura, Senhor Deus, a família, fortalece esta família para fortalecer a sociedade e que todos possam compreender que sem o Senhor a família é vazia. A família não tem sustento, a família não é edificada. Mas quando o Senhor está edificando a casa, o nosso trabalho não é em vão. E nós crescemos em estatura e graça diante do Senhor. Ó Deus querido, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Até amanhã, se Deus quiser.